Paz do Senhor, igreja. Amém. Felizmente que vocês estão recebendo um pregador internacional, direto de Recife, Pernambuco, lá de Gravatá também, meados de Jaboatão também um pouquinho. Mas a paz do Senhor, igreja. Vamos colocar nossas cabeças debaixo agora para fazer uma oração, mas... Ó Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, ó Senhor Deus, eu te entrego, Senhor Deus, a pregação de hoje, Senhor Deus, eu te entrego, Pai, o estudo de hoje, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, porque como foi dito, Senhor Deus, não é minha voz aqui, Senhor Deus, que eu quero falar, Senhor Deus, mas é a voz do Espírito Santo de Deus, Pai, que tem que ser colocada aqui, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que sabedoria tenho eu, Pai, se não vem, Senhor Deus, do Teu Espírito, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, traz a Tua palavra, Senhor Deus, hoje. Ó Senhor Deus, faz o mover hoje, Senhor Deus, na Tua igreja, Pai. Ó Senhor Deus, traz respostas, Senhor Deus, para as perguntas trazidas hoje, Senhor Deus. E que o Senhor Deus esteja ministrando aqui essa noite, Pai. Amém. Ô igreja, estaremos começando hoje um estudo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele acaba sendo da Trindade o menos entendido. Nós falamos muito de Jesus Cristo, nós falamos muito de Deus, mas quando chegamos em Espírito Santo, nós nos paramos e pensamos, é fantasma, é uma energia, é um ser que Jesus Cristo colocou ali só para ele voltar. E muitos cristãos acabam perdendo a importância gigantesca que o Espírito Santo de Deus traz para a vida de um cristão. Da mesma forma que nós falamos, não pode um piloto de avião pilotar um avião sem estudar, não pode um médico operar uma operação cirúrgica sem ter passado 5, 10 anos estudando, da mesma forma não podemos ser cristãos se não tivermos o Espírito Santo de Deus. E eu peço que vocês abram agora em Joel 2:28. E me perdoem, hoje vai ser versículo até... Mas vamos lá. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Quando era mais novo, me tocou um pouco quando eu vi que eu ia fazer uma pregação sobre o Espírito Santo, porque quando eu era mais novo eu sempre tinha sonhos, eu tinha visões, foi o que acabou até mesmo me levando a continuar no ministério, a continuar aprendendo cada dia mais sobre a palavra de Deus. E uma noite, eu dormindo, eu devia ter o quê? Os meus 14, 15 anos de idade, eu, todo inocente nas minhas orações, virava para o Senhor Deus e pedia, ó Senhor Deus, me mostra o mundo espiritual, me mostra o mundo espiritual, Senhor Deus, eu quero ver aquilo que os olhos não podem ver, Senhor Deus. E eu acredito que Deus um dia olhou para aquelas orações e perguntou, vamos lá, está pedindo, vamos. E eu me lembro que numa noite eu estava com a minha irmã do meu lado na cama, ela estava dormindo na cama de baixo, eu estava dormindo na cama de cima, e estava escuro o quarto. E eu me lembro que eu acordei no meio da noite, o quarto completamente escuro, completamente escuro. Eu adorava dormir com uma luzinha acesa, mas a minha irmã odiava, então vai ser todo escuro. E eu acordei no meio da noite, não lembro qual horário que era, só que eu não conseguia me mexer. E geralmente quando eu acordava e não conseguia mexer, você já fica todo querendo se debater, quero mexer. E tinha uma luz do meu lado. E essa luz falava comigo. E essa luz conversava, eu só escutava aquela luz que ficava falando comigo, e essa luz se representava como Espírito Santo de Deus naquele quarto, naquela hora, e na minha cabeça eu estava consciente, eu pensava, isso é um sonho, isso é uma visão, eu estou acordado, eu não estou acordado,
E eu me lembro que aquela luz virou para mim no final e disse: preparem-se, a chegada do Senhor está próxima. No fim o mal irá cair e todos aqueles que acreditam na palavra do Pai irão dar glórias. Nós escutamos em Atos dos Apóstolos as maravilhas das visões, dos sonhos, dos milagres, de tudo que era feito. Porém, hoje parece como se os cristãos acreditassem que o Espírito Santo não habita mais nesse lugar. Como se eles acreditassem que os mesmos milagres que eram feitos lá no passado não se pode mais ser feito aqui. Parece até mesmo que os cristãos acreditam que nem mesmo o Espírito Santo vive mais dentro deles. E que, na verdade, nós estamos jogados, fomos esquecidos até mesmo. Porque foi esquecido a completa importância do que o Espírito Santo traz para a vida do cristão. Em Gênesis 1:2, diz: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vimos que o Espírito Santo já é apresentado no primeiro capítulo de Gênesis, enquanto muitos cristãos ainda acreditam que ele é apenas apresentado no momento em que Cristo se vai desse mundo, quando ele é trazido para cá. Mas o seu mistério começa logo no primeiro capítulo de Deus. E aí nós chegamos a pensar: quem é o Espírito Santo de Deus? Quem é esse que paira sobre as águas? E nós viemos em João 14: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Receber o Espírito Santo de Deus é uma honra. Nem todos o recebem, mas aqueles que o creem, recebem. E aqueles que o recebem hão de ver, hão de crer e hão de se arrepender. Pois não existe arrependimento sem que haja o Espírito Santo de Deus nele. E vamos para João 15:26. Quando vier o conselheiro, que eu enviareis a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo de Deus não veio à terra simplesmente por vir, mas para continuar a obra que Cristo deixou. Em 1 João capítulo 4, versículo 13, temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos entregou do seu Espírito. Se nós pararmos para pensar, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, e quando todas as maravilhas começaram a ser mostradas, nós lembramos que esse poder que era dado aos apóstolos nos entregue também hoje. O poder de cura, o poder de ver, o poder até mesmo de pedir ao Pai. Existe um relato na Bíblia, quando um demônio se dirigiu a Jesus Cristo: és tu o Filho de Deus? E Jesus Cristo apenas virou para ele e disse: cala-te. Pois ele não havia nem mesmo a honra de se dirigir ao Filho. Você hoje tem a honra de poder se dirigir ao Filho de Deus. Você tem a honra de dizer o seu nome. Você tem a honra de virar para ele e pedir: Pai, vem a meu socorro. Isso é uma honra. Existe uma teoria cientista que vira e diz: se não existe Deus, a Terra é simplesmente uma bola orgânica dirigindo sobre um espaço completamente obscuro a não sei quanta velocidade por hora, e não existe nenhum piloto tomando conta. Mas se existe um Deus, e Ele realmente é que ama você e está sob o controle de tudo aquilo, temos que conhecê-lo e encontrar o que o agrada. Vamos agora para Atos 15:28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. Uma coisa interessante aqui pareceu bem ao Espírito Santo. Quando nós pensamos um pouco sobre qual é a personalidade do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, é um fantasma, é um ser, é simplesmente um espírito, nós pensamos: pareceu bem. Quando a gente fala pareceu bem, isso significa que essa pessoa tem uma opinião.
se ela tem uma opinião que nem você, que nem eu, nós estamos falando de uma característica de uma pessoa. E quando a gente vê que o Espírito Santo de Deus é mostrado na Bíblia com características de uma pessoa, nós entendemos que o quê? Que a personalidade ela é definida em 3 elementos: vontade, raciocínio e emoção. A vontade do Espírito Santo é colocada em 1 Coríntios 12, 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e eles as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja, unidade na diversidade. Se você já recebeu algum tipo de milagre, se você já recebeu algum tipo de revelações, se você já recebeu qualquer tipo de mensagem do Espírito Santo, foi por conta que ele simplesmente quis. Você chegou na vontade do Espírito Santo, você o tocou. Não foi algo simplesmente que você chegou lá e falou: Deus, eu quero, e foi dado. Não, o Espírito Santo olhou para você e disse: eu quero, eu darei para ela. Tocou em minha vontade. E nós vemos aqui pelo raciocínio dele provado em Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Quando nós lemos aqui, qual é a intenção do Espírito? Ou seja, ele pensa, ele raciocina. E a última emoção, em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Você não consegue simplesmente entristecer um fantasma, você não consegue entristecer simplesmente um mero ser. Mas quando nós estamos falando de uma pessoa, quando nós estamos falando de um poder enorme, que tem vontade, que tem emoção, que tem raciocínio, nós entendemos que sim, você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu sempre preguei muito no Brasil a respeito do livro de Apocalipse. Sempre adorei o livro de Apocalipse. Amava, amava, amava. Eu chegava nas igrejas, pequenininho, novinho, falando sobre Apocalipse 20, dizendo, realmente, vai cair fogo, vai cair terra, vai fazer uma bagunça extrema. E todo mundo, meu Deus do céu, esse menino tão novo. E uma das coisas que eu via muito no livro de Apocalipse, que a gente fala muito, é a forma como a fé de muitos se esfriará. Mas quando você vira a fé de muitos se esfriará, não é simplesmente a fé de muitos se esfriará, mas o toque do Espírito Santo que habita neles, eles recusarão. O Espírito Santo de Deus, a qual habita dentro de nós, é uma pessoa e tem sentimentos, da mesma forma que você pode bater em cima de uma pessoa, do seu marido, da sua esposa, de um amigo. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai sair. E o Espírito Santo de Deus é educado para entrar e para sair. Oh, meu Deus. Quando nós vemos a entrada do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, nós entendemos a importância que é recebê-lo. Quando Cristo foi batizado, e a pomba desceu dos céus, era o Espírito Santo de Deus descendo. E ali começava o ministério do Senhor Deus. E isso nos mostra que para você começar um ministério, que para você começar a passar a palavra de Deus, para você começar a ter tudo aquilo que Deus transformou para você, que Deus guardou para você, você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que irá lhe dar o entendimento, é aquele que irá lhe dar a mensagem, é aquele que irá lhe dar a verdade. Como podes conhecer o Pai se não tens a sabedoria exata para entendê-lo? E aí nós voltamos, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus Cristo, e a gente pensa sobre nós, eu também quero receber o Espírito Santo de Deus. Qual o primeiro passo para eu receber o Espírito Santo de Deus? Entenda que ele faz parte da Trindade. Segundo passo para receber o Espírito Santo de Deus, arrependa-se. Nada vale entender toda a palavra de Deus, mas não se arrepender. Pois nada de vale a sabedoria se ela é cega. Arrependa-se. Qual o terceiro passo? Creia no
Evangelho. O Espírito Santo de Deus ama aqueles que se humilham. O Espírito Santo de Deus ama aqueles que se prostram diante dele. Muitas vezes nós vimos pessoas orando para Jesus, orando para Deus, isso está corretíssimo. Mas existe um colocado mais próximo de você hoje. O Espírito Santo está aqui hoje. Ore para Ele. Pergunte a Ele. Oh, meu Deus, o que é que eu preciso? Oh, Espírito Santo de Deus, ajeita essa fase da minha vida, arruma esse problema, dai-me o raciocínio, dai-me a sabedoria para atingir. Por que o Espírito Santo não auxiliaria? Quando entendemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que se coloca à frente do Pai, a seu favor, no dia do julgamento, nós vimos que Ele fará de tudo para que você se volte para o Pai, para que você faça o do agrado do coração do Pai. Oh, meu Senhor Deus, eu passei por um momento de angústia esses últimos dias, essas últimas semanas, e eu me prostrei na frente do Senhor Deus, chorando, pedindo: Espírito Santo de Deus, tira essas vontades do meu coração. Ó Espírito Santo de Deus, dá clareza, dai-me a cura. A gente viu o horrível que aconteceu com o pastor uma semana atrás, que veio se suicidar. E quando eu vi aquilo, eu parei e pensei: meu Deus, que tempo é esse? Um pastor. Nós víamos e falávamos que suicídio era uma coisa além da igreja, que um cristão nunca se submeteria a um suicídio, mas um pastor se submeter. E eu parei para pensar o que se passava na mente desse homem, qual era a batalha que ele estava enfrentando, qual era a aflição do seu coração. Ó Espírito Santo, o que aconteceu? E eu vi novamente como os meus estudos sobre Apocalipse haviam me preparado, haviam me mostrado como seria realmente tempos difíceis, como a fé de muitos realmente se esfriaria, como nós viríamos o mundo de uma forma a qual nós nunca vimos antes. Assassinatos, homicídios, suicídio, traição. Sempre vimos isso, sempre aconteceu, mas está aumentando. O mundo está chegando num patamar onde Deus está sendo esquecido. O Espírito Santo de Deus sendo negado. E nós vimos que quando, em Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse mesmo Espírito desce sobre você hoje. Aleluia. Esse mesmo Espírito está em você hoje, a qual foi dito lá na frente que Ele vive dentro de você. Muitos não o têm, mas Ele vive dentro de você. Cristo teve Ele e Ele desceu para Cristo. E logo após o descer do Espírito Santo em Cristo, ele foi tentado no deserto e venceu. Ele fez a conversão de Natanael, a água foi transformada em vinho, o exorcismo em Cafarnaum, ele tirou o demônio, fez diversos milagres na Galileia, teve a pesca milagrosa, no nome de Jesus são expulsos demônios e feitos milagres, leprosos são curados, a mulher samaritana é curada, e mais milagres aconteceram. Por que não podemos fazer o mesmo se descer o Espírito sobre nós? Porque a fé que habitava em Cristo era muito maior. Mas o Espírito que habitava nele hoje está conosco. Aleluia. Agora, onde é que está o Espírito Santo na Trindade? Muitos jovens hoje em dia ficam se perguntando, na verdade, o que é a Trindade? E como é que a gente pode explicar a Trindade? Se a Trindade, na verdade, tem que realmente existir. Eu vou utilizar um pouquinho agora de ciência para explicar esse trecho bíblico da Trindade. Hoje, no nosso universo, nós temos espaço, matéria e tempo. Essa é a primeira Trindade. São as leis que governam o nosso universo. Espaço, matéria, tempo. Se você não tem espaço, mas você tem matéria e tempo, aonde você vai colocar? Se você tem matéria
e tempo, mas não tem espaço, aonde você vai colocar? Se você tem tempo e matéria, se você tem matéria e tempo, oh meu Deus, me enrolei agora. Pois se temos matéria, mas não espaço, onde vamos colocar? Se temos espaço e tempo, mas não matéria, o que vamos colocar? E se temos espaço e matéria, mas não tempo, quando vamos colocar? Ou seja, os três precisam existir simultaneamente, mas ainda vamos mais. O que foi que Deus disse no começo? No começo, aí tem o seu tempo. Deus criou os céus, o seu espaço, e logo após a terra, a sua matéria. E o tempo, ele foi dado, o passado, o presente e o futuro. O espaço foi dado a altura, diâmetro, largura, e a matéria foi dado sólido, líquido e gás. E ele veio com Deus, o Filho e o Espírito. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Em João 14,16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado. Advogado aqui, essa palavra vem do grego parakletos, chamada ou convocada a estar ao lado de alguém, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Oh, meu Deus do céu! Paracletos também naquela época era utilizado para ser usado como um remediante perante um juiz, um intercessor ou conselheiro de defesa. Hoje nós temos nosso conselheiro de defesa ao nosso lado. É como se você foi colocado a posto de um crime em que você vai se mostrar à frente do juiz e o seu conselheiro de defesa está do seu lado. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso perante o juiz. E ele está ao seu lado hoje. E esse mesmo Espírito que está com você hoje é o mesmo Espírito de antes. Pois como foi pregado aqui na igreja, ele não muda. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus ajuda você até a orar. O mais simples que nós temos que fazer, que é orar para Deus, até nisso precisamos do auxílio do Espírito Santo. Quanto mais para pregar, quanto mais para curar, quanto mais para profetizar na vida de alguém, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. É por isso que a conversão sem o Espírito Santo não é conversão. A pregação sem o Espírito Santo não é pregação, e o cristão sem o Espírito Santo não é um cristão. Venham se converter. Venham colocar seu pecado diante de Deus e pedir o verdadeiro perdão, pois é chegada a hora. Deus está de braços abertos para os seres humanos hoje. Não é por meio de obras e não é por meio do dinheiro que podemos conseguir a grande vitória. Mas o Espírito Santo de Deus já nos veio e disse: arrependei-vos, que é grande o galardão nos céus. Tem duas formas muito interessantes também de você explicar a Trindade. A Trindade pode ser explicada como o Sol. O Sol, astro, é Deus. A luz que sai dele é Jesus Cristo. E o calor que chega até você, do seu lado, é o Espírito Santo. Porém, tem uma outra forma também de se explicar, com o tempo. Passado, presente e futuro são o mesmo tempo, mas são compostos de três. Se você fala do passado, se você fala do presente, se você fala do futuro, você está falando do mesmo tempo, não muda. Passado, presente e futuro têm denominações diferentes. Você está falando de algo de lá de trás, você está falando lá algo que aconteceu na frente com o futuro ou algo que está acontecendo agora. Funções diferentes. Essa é a Trindade de Deus. Eles são um só. E é engraçado que quando nós lemos em Mateus 12:28, fala sobre um demônio que é expulso por Jesus Cristo. E as pessoas naquela época, os fariseus, olhavam para Jesus e diziam: você expulsa os demônios pelo poder
de demônios. E Jesus, em Mateus 12, 28, vem e diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui ele disse Espírito de Deus. Agora vamos para Lucas 19, 20. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegar o reino de Deus sobre vós. Em Mateus 12, 28 é falado se é pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aqui ele está colocado, todavia se é pelo dedo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o dedo de Deus. Nós vemos aqui a mesma história sendo contada em 2 livros diferentes, mas há um mistério dentro dele. Quem é o Espírito Santo de Deus? Mas senão o Deus próprio. Oh, aleluia! E nós vemos ainda em 2 Coríntios 3, 7, que esse mesmo Espírito, falado por Paulo, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui ele está falando justamente do que acontecia no Velho Testamento. O Espírito Santo de Deus descia e subia, descia e subia, descia e subia. A glória dele era tão grande que quando Moisés desceu, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a luz emanava dele, brilhava demais. Mas eu pergunto, aonde está o Espírito Santo de Deus hoje? Dentro do templo de Deus. Quem é o templo de Deus? Oh, aleluia! Você é sagrado. Deus, quando olha para você, Ele vê algo sagrado. Quando Jesus Cristo veio e se mostrava dentro dos templos, aqueles templos feitos de homens gigantescos, com judeus pregando ali, os judeus errando, os judeus sendo hipócritas, e ele vinha e disse: eu destruirei esse templo e subirei ele novamente em 3 dias. Era sobre o templo dos judeus que ele estava falando? Não, mas sobre o seu corpo. E ali Jesus Cristo mostrava que nós somos o templo de Deus. É por isso que se existe um cuidado grande do cristão para com o seu próprio templo. É por isso que quando nós olhamos pessoas dizendo: meu corpo, minhas regras, eu que tomo conta do que eu sou, a minha carne sou eu que tomo conta, é errado. Você não toma conta nem mesmo do seu corpo, pois ele nem mesmo lhe pertence. Quanto mais do seu espírito que está dentro dele. Mas ainda assim viemos para receber o Espírito Santo de Deus nesse templo. Quando a gente pensa também lá atrás, os sacerdotes entrando no templo de Deus, tendo aquele poder gigantesco dentro lá, existia até mesmo sacerdotes que não conseguiam voltar. Existiam sacerdotes que se colocavam em suas vestes sinos e uma corda, porque o poder dentro dos templos era tão grande que ele poderia cair e os outros teriam que puxar ele. Aonde está esse poder novamente agora? Dentro de vocês. O poder do Espírito Santo reside hoje dentro de vocês. E como foi dito lá na frente, é uma honra recebê-lo. Se ele está dentro de vocês, é porque você o faz feliz. Mas tomar cuidado para também não entristecer o Espírito Santo de Deus. Quem recebeu o Espírito Santo de Deus? Jesus Cristo. E é nos dado essa honra. O Filho de Deus, aquele sem pecado, recebeu o Espírito Santo de Deus. E Deus veio e disse: eu dou ele para vocês também. Oh, meu Deus. E é verdade que nós somos o templo de Deus. Em 1 Coríntios 3, 16, 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Oh, meu Deus. Quando os sacerdotes antigamente queriam ter revelações, quando os sacerdotes queriam falar com Deus, eles se prostravam na frente dos templos e colocavam ali a sua causa. Hoje, isso foi retirado, pois o véu se partiu.
Não há mais a necessidade de grandes templos, não há mais a necessidade de grandes sacerdotes para ir agir com o povo. Hoje o Espírito Santo de Deus está convosco. A gente tem muitos cristãos aqui que fazem o seu quartinho de guerra nas suas casas, e é de uma importância enorme fazer isso. Mas quando a gente para pensar o nosso quartinho de guerra, na verdade é o nosso templinho de guerra que tem ali. Mas o verdadeiro templo somos nós, se prostrando ali. A nossa causa está dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus nos ouve. Como ali foi dito, Ele nos auxilia na nossa oração. Quando você orar para Deus, se o seu coração estiver verdadeiramente arrependido, o Espírito Santo de Deus estará ajudando você. Nós escutamos muitas pessoas falando, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer nada, eu não sei porque Deus vai me auxiliar. Mas não é Deus, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Quem tem sido sempre o pastor que prega nessa igreja? O Espírito Santo. Muda rostos, muda homens, mas o pastor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a pessoa é a mesma. Quando se abre uma casa, quando se abre um templo para que o Espírito Santo de Deus entre, as imperfeições do homem não aguentam. Pois se o Espírito Santo de Deus perfeito se fez dentro do homem, o homem há de recusar suas imperfeições e há de se tornar uma criatura nova. Em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês foram comprados por alto preço. Quando você escutar um cristão virar e falar, eu não sei fazer nada, pare e pense, você foi comprado por alto preço. Se foi comprado por alto preço, alguma coisa em você Deus viu. Se você foi comprado por alto preço, alguma coisa você consegue fazer. Você não vai numa concessionária pagar $100.000 num fuxinha. Você não vai numa loja da Gucci esperando pagar $10 numa bolsa. Então por que você acha que Deus esperaria pagar um preço barato no homem, se o homem não valia nada? Mas sim, Deus viu o homem e disse, eu quero ele e eu pago o preço. Deus vem hoje, essa noite, o Espírito Santo de Deus vem para lhe dizer, você vale muito. Você foi pago com preço alto. Não existe ninguém ou qualquer um nessa terra que possa tirar o valor que você tem para Deus. Em João capítulo 16, todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. É por isso que o cristão não pode ser cristão sem o Espírito Santo. Como é que pode um cristão sem ter o Espírito Santo não saber convencer sobre o pecado, não saber convencer sobre a justiça e não conseguir falar sobre o juízo de Deus? É porque tem uma sabedoria cega, é por conta que não se arrependeu, mas Deus, Jesus Cristo, vem aqui e diz, eu enviarei o advogado perante a você, porque não é você, não é a pessoa, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita aonde? No templo de Deus sagrado, pago a alto preço. Oh, meu Deus. Em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como ele Espírito do Senhor. É de glória em glória, não é simplesmente receber o Espírito Santo de Deus e a nossa batalha acaba, mas é vencendo, e vencendo, e vencendo lá na frente. Deus não prometeu dias fáceis, Deus não prometeu que a gente não se curvaria diante dele e pediria, meu Senhor, me tira esse fardo, mas Deus vem e fala, tende de bom ânimo,
pois não fomos feitos para nossas causas temporais nessa terra, nós não fomos feitos para descansarmos de frente a uma televisão, mas fomos feitos para levantarmos uma causa e colocar um reino de Deus perante. Nós fomos feitos para o espiritual de Deus, e aquele que vive no carnal, o Espírito Santo de Deus não habita nele, e os segredos do Espírito nele não existem. Em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda verdade. Ele é o seu companheiro na sua caminhada cristã. É Ele que lhe mostra toda a verdade que foi dada pelo Filho, a qual Deus o Pai nos deu. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Não existe conversão sem o Espírito Santo. E qual é a nossa promessa? Em Lucas 12, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Não é dito, pois naquela hora você saberá o que dizer. O Espírito Santo de Deus dirá o que você deve dizer. Quando a gente pensa sobre fazer a vontade de Deus, a gente para, Deus, eu sou caído. Deus, eu o traí. De que valor tenho eu? O que pode fazer eu para ti? Nem mesmo na minha maior glória eu o glorificarei da forma que você deve ser glorificado. Ele vem e fala, não é você. Você eu já guardei, mas as tuas obras será o Espírito Santo de Deus que o auxiliará. Não é pelas suas mãos, não é pela sua sabedoria, eu já tomei conta de você. É pelo meu Espírito. Em João 14:26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você imagina quando Jesus Cristo está sentado na frente dos apóstolos e fala para eles que ele há de ir e há de partir, porque é necessário ser feito o sacrifício. Imagina como os apóstolos ficaram, meu Deus, como é que nós vamos ficar agora? O nosso Senhor está saindo, o nosso Senhor Jesus Cristo vai embora, como é que vamos ser auxiliados? Como... Jesus já sabia dessa angústia nos corações dos apóstolos, e por isso, que essa mesma angústia que temos hoje, de não sabermos o que fazer, ele vem e diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Toda a nossa sabedoria, todo o nosso entendimento da palavra, nossas revelações, nossos sonhos, tudo aquilo que nós temos, nosso amor por Deus, provém do Espírito Santo de Deus. E continuamos em João 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Nossas profecias, nossas visões, nossos sonhos, o que está por vir. Ele toma conta de nós, não sabemos o futuro, mas Ele sabe por nós. Ele vem e nos diz para proteger-nos do que há de acontecer. E logo depois que Jesus Cristo partiu para a glória e deixou seus apóstolos aqui, veio o Espírito Santo e desceu sobre eles. Em João 20:22, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Essa não é uma palavra só para os apóstolos, essa é uma palavra para você. Recebam o Espírito Santo de Deus. Em Atos 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Muitos cientistas, eles ficam se perguntando como é que pode um ser espiritual poder agir no mundo físico, no mundo material. Mas aí quando nós vimos, tremeu o lugar que estavam reunidos. Pode. O espiritual de Deus pode, com os seus filhos, agir no mundo físico daqui. Pedro,
com o Espírito Santo, fez tremer o lugar em que estavam reunidos. Jesus Cristo já havia saído, já estavam os apóstolos pregando a sua palavra, e as pessoas ali que estavam vendo, que ainda queriam realmente ver se aquilo era real, viam um poder do Espírito Santo descer sobre os apóstolos. E vem em Atos 5,32, nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que lhes obedecem. Isso mostra que o Espírito Santo não habita em todo, habita nas testemunhas desta coisa. Nós somos testemunhas, vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês que se colocarão um dia perante do Pai e dirão: Pai, eu fui testemunha das coisas que tu disseste, e aqui estou eu por fé na tua palavra. Em Atos 10:44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Essa é a maior prova de que o véu havia sido quebrado. O Espírito Santo de Deus não estava mais indo e voltando, mas agora ele habita com os homens. Oh, meu Deus! Se tivermos noção quão poderoso é isso, quão poderoso é ver que personagens como Moisés, personagens como Sansão, personagens como Pedro, que muitas vezes recebiam o Espírito Santo de Deus e faziam coisas maravilhosas, personagens do Velho Testamento, que por momentos recebiam o Espírito Santo de Deus e agiam de forma sobrenatural, mas que hoje esse mesmo Espírito não está saindo daqui, mas que na verdade fica com seus filhos, porque de certa forma, que pai abandonaria seus filhos? Porque ele não abandona. E por isso mesmo Deus permitiu que seu Espírito Santo, desde o começo da fundação do mundo, ao qual pairava sobre as águas, hoje está com seus filhos. Oh, meu Deus! Em Atos 11:15, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Sejam batizados com o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo de Deus, para que assim possam ser falados todos os sinais que devam ser mostrados e que o verdadeiro arrependimento entre dentro de vós. Voltamos agora para Atos 10:19, é versículo. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O Espírito de Deus conversava com eles de forma audível. Você pode até acreditar, eu não acredito que o Espírito Santo de Deus possa conversar ao dia. Pode ser uma mensagem num pensamento, e a gente sabe que vem de Deus, mas se a gente acreditar que o Espírito Santo de Deus, uma força realmente sobrenatural, além da nossa percepção, além da nossa sabedoria, possa, do nosso lado, falar: oi, eu sou o Espírito Santo de Deus, é difícil de crer. Eu creio, não por conta apenas da palavra, mas porque eu ouvi também. Por isso, irmãos, que peçam para o Espírito Santo de Deus para o arrependimento. Peçam visões, peçam sonhos, peçam o agir de Deus dentro da vida de vocês para que o Espírito Santo de Deus se manifeste. É verdade que nós devemos nos arrepender, mas também é verdade que logo depois do arrependimento, depois de crer no Evangelho de Jesus Cristo, tem que ser feita a obra. Não podemos ser simplesmente cristãos que vê o inimigo se levantar hoje em dia, que vê o exército do maligno colocar a palavra do nosso Senhor Deus como se fosse nada, colocar o nosso Deus blasfemando e nós ficarmos sentados. É necessário a obra, não porque nossa briga é contra a carne, mas contra potestades. Oh, meu Deus! E é engraçado que, quando a gente lê Atos, aparece um personagem que me chama a atenção, e ele é Simão, o mago.
Simão o mago, ele era um feiticeiro, um mágico, um David Copperfield, da época atrás. Em Atos 5:3, em Atos 8:18, observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim este poder, para quem eu puser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. O que ele está falando aqui? Simão fazia dinheiro com feitiçaria. Ele fazia coisas que as pessoas achavam gigantescas, como realmente você vê um David Copperfield da vida fazendo mágica, e você fica, meu Deus, que homem impressionante. Só que é como se a gente colocasse um David Copperfield da vida olhando uma pessoa, administrando o poder do Espírito Santo sobre a outra e se maravilhar com aquilo e pensar, meu Deus, isso é maravilhoso. O Senhor Deus administrando milagres na mão de homens. Eu quero isso também. Quanto é que você precisa? Quanto é que eu te pago para você me dar isso? E a gente vê que mesmo que Simão quisesse o poder do Espírito Santo nas suas mãos, não é. Isso mostra como muitos cristãos também têm a mesma percepção de Simão. Como eles estão tão maravilhados com o poder de Deus, estão tão maravilhados com os milagres que Deus pode fazer, mas eles se esquecem do principal, o amor a Cristo. Milagres podem ser feitos, ações para a palavra de Deus podem ser feitos, mas se não existe o amor a Cristo, nada é. Se não existe o dom do amor, nada vale. E era esse o problema de Simão, ele estava apaixonado pelo poder, não pelo Senhor. E continua: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Simão queria usar o Espírito de Deus como um negócio, porém, o Espírito Santo de Deus não compartilha com o coração de homens gananciosos, mas sim com o coração daqueles que sabem que é de graça. E a garantia que somos propriedade de Deus, porque recebemos seu Espírito, a sua pessoa, dentro de nós. Em 2 Coríntios 1:22, nos selou como sua propriedade. Eu vou parar até aí um pouco. Nos selou como sua propriedade. Você é caído. Nós somos caídos. Nós o traímos. Nós blasfemamos contra seu nome, nós pecamos contra ele, nós cuspimos nele. E além de tudo isso que eu ainda falei, o preço alto, o templo, viver dentro de você, ele ainda vem e selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele simplesmente não apenas disse: se for do caso, lá na frente vocês serão meus. Não, ele disse: eu selo, você é meu. Em Efésios 1:13, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Em 1 João 3:24, os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele nos selou, ele colocou o Espírito dentro de nós. Apenas existe o Espírito Santo dentro daqueles que compartilham a mesma verdade, que Cristo nosso Senhor Deus voltará, e ele olhará para nós e virá que ele tem o selo. E o Espírito Santo de Deus olhará para lá e disse: esse é meu, leva, esse é meu, esse é meu, esse é meu. E o Espírito Santo subirá com eles, pois eles são meus filhos. Oh, meu Deus! Mas ainda assim, quando nós pensamos no Espírito Santo, nós também vimos a resistência que muitas pessoas têm com esse poder.
Em Gênesis 6,3, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Porque existem ainda muitas pessoas, muitos cristãos, que não permitem que o Espírito Santo de Deus haja obra completa, pois ainda cai nos mesmos pecados, ainda se perde nas mesmas coisas. Se Deus não existisse, às vezes eu penso, ser ateu precisa ter mais fé do que ser cristão. Porque pare para pensar o que é um ateu. Se Deus não existisse, se toda a palavra da Bíblia não existisse, nós somos todos apenas um acaso cósmico. Tudo o que você é e o que você consiste não vale nada. Tudo o que você quer e tudo aquilo que você deseja não vale nada, pois você cairá no esquecimento. Não importa se você age o bem, você cairá no esquecimento. Não importa se você faz o mal, você cairá no esquecimento. A você só basta a escuridão cósmica, a destruição completa. Aí você pensa, meu Deus, é mais fácil acreditar que existe um Deus ou é mais fácil acreditar que Deus não existe? E Ele está aqui. Mas muitas pessoas ainda não creem e ainda se permitem perder nas mesmas coisas. Ainda se permitem querer acreditar, será mesmo? Será que realmente tem Deus? Será que Ele realmente está olhando para mim agora? Será que realmente tudo isso acontece? E a gente para e vê como somos fracos, como devemos nos colocar diante do Pai e falar, Deus, Espírito Santo, me perdoa, porque eu me perco nas mesmas coisas, eu me coloco nas mesmas dúvidas. A sua mente é o maior campo de batalha que você irá entrar, e se essa batalha não tiver ganha dentro da sua mente, você não conseguirá entrar no campo de batalha físico, pois a sua mente é aonde o Espírito Santo de Deus tem que habitar, pois ali colocará sua sabedoria, ali estarão as decisões que você tomará, e toda a sua vontade terá que estar ao lado de Deus. Olha como era Davi, Salomão em sabedoria. Mas vamos, em 1 Tessalonicenses 4, 6, 8, quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas como já vos advertimos com toda certeza, pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós resistimos ao Espírito Santo, nós acabamos de cometer o pecado imperdoável. E existe um pecado imperdoável: a blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus. E muitas pessoas ficam se perguntando, mas o que é isso? Porque a Bíblia fala que se você blasfemar contra o Filho, você será perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, você não será perdoado? Mas o Espírito e Jesus Cristo não fazem parte da mesma Trindade? Como é que pode? Mas aí nós paramos para pensar que a rejeição e a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo contínuo. O único pecado que não pode ser perdoado é aquele ao qual a pessoa não se colocou o arrependimento. Se você se arrependeu perante a Deus e disse, Deus, muda a minha vida, Deus, age dentro do meu ser, esse é um pecado que você nunca irá cometer. Mas se o Espírito Santo de Deus não age dentro de você, se você resiste ao Espírito Santo de Deus, se você blasfema contra o próprio Espírito Santo de Deus, não blasfemando apenas contra o Espírito, mas contra os irmãos, contra esse mundo, contra aqueles que estão até mesmo perdidos, o Espírito Santo não habita dentro de você. E se nele não habita, não há arrependimento, não há conversão. Você não é diferente do que um caído, simplesmente. Nós estamos falando de se colocar perante um juiz, e o juiz perguntará ao Espírito Santo, você habita dentro dele? Ele dirá na frente, não habito. E esse é o pecado imperdoável. Não é um simples pecado que você pode cometer aqui e perder a sua salvação, não, mas é aquele pecado que você pratica todos os dias, rejeitando o Espírito Santo de Deus. E para finalizar, a última parte que eu gostaria de colocar aqui nesse estudo é, novamente, como receber esse Espírito. Irmãos,
assim, nós podemos falar versículos de Bíblia, nós podemos colocar testemunhos, visões, sonhos sobre o Espírito Santo, mas a maior prova que o Espírito Santo está dentro de nós é nós. Nós somos a maior prova que Deus nos ama. Nós fomos jogados para fora de um Éden. Nós fomos colocados para ser merecedores do próprio inferno, ter o mesmo destino dos filhos caídos. Porém, nós estamos aqui hoje, falando da glória do Senhor Deus, o seu Espírito Santo dizer, Ele habita em nós. Oh, aleluia. Irmãos, eu sempre gostava de acabar meu culto não, a pregação com a minha palavra preferida, que para mim é a minha maior fonte de força, de energia nos meus tempos de sofrer, principalmente agora. Em Mateus 5, um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos, sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo: antes que eu continue, para finalizar, esta é a maior prova de que aquele que está com o Espírito Santo de Deus há de receber o maior galardão nos céus. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Se você passa por prova e se você está hoje sofrendo, se alegre, o Pai já venceu o mundo.